Bom dia, dando início à aula de Química. E o nosso assunto são a reatividade em aldeídos e em cetonas. Então, lembrando que os aldeídos são os compostos que apresentam o grupamento carbonila. Carbonila está aqui, ó. O grupo onde o carbono faz duas ligações com o oxigênio. E na extremidade da cadeia, ou seja, o carbono da carbonila é primário. Primário porque ele está ligado a só um outro carbono. O odor dos aldeídos tem baixo peso, que tem baixo peso molecular, quer dizer que são menores, né? É irritante. Porém, à medida que o número de carbonos aumenta, torna-se mais agradável. Então, os aldeídos, aqui tem um aldeído com 3 carbonos, né? Então, ele recebe o nome de propanodiol, aliás. Al é a terminação dos aldeídos, né? Da função orgânica aldeído. Então, dial porque são duas grupamentos COH. Repetindo aqui, as cetonas são compostos orgânicos que pertencem ao grupo de funções oxigenadas. Na sua composição, consta carbono de ligação dupla com oxigênio, o que recebe o nome de carbonila. Então, são os exemplos aqui também de cetona. A gente tem umas cetonas, né, cíclicas, e aqui a propanona, né, que é a nossa conhecida acetona, que é solvente de esmaltes. Aqui a butanona, por ter 4 carbonos, mas como ela tem 2 radical, então a gente tem que citar esses radicais aqui também. Portanto, 3,3-dimetil butanona. Por que 3? Porque o carbono 1 vai ser esse que está mais perto aqui da carbonila. Só para relembrar. Então, reações de aldeídos e cetonas. Esses compostos são muito reativos. No entanto, de um modo geral, os aldeídos são mais reativos que as cetonas. E aldeídos e cetonas não aromáticos são mais reativos que os aromáticos. E as reações à carbonila são de ataque nucleofílica. Então, o nucleófilo é uma espécie ou é uma substância química que doa um par de elétrons para formar uma ligação química em uma reação química. Então, aldeídos e cetonas são funções químicas importantes, principalmente na química orgânica, devido serem obtidas através da oxidação de álcoois. E na reação inversa, a redução dessas funções dá-se origem a álcoois. Então, a reação de oxidação de aldeídos e cetonas, novamente, né? Em contato com agentes oxidantes, os aldeídos sofrem oxidação a ácidos carboxílicos, que é outra função química. Mas as cetonas, elas não oxidam. Então, o aldeído é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila ligado a um hidrogênio, ou seja, o seu grupo funcional sempre vem da extremidade de uma cadeia carbônica e é dada por. Então, aqui um aldeído, né? C dupla O H. Já as cetonas são aqueles compostos orgânicos que possuem o grupo carbonila entre 2 carbonos. Aqui, ó, né? Entre 2 carbonos. Portanto, seu grupo funcional, que é esse aqui, nunca irá aparecer na extremidade de uma cadeia carbônica. Quando esses 2 tipos de compostos são expostos a agentes oxidantes, somente os aldeídos reagem. Isso ocorre porque o carbono ligado ao oxigênio na carbonila adquire caráter positivo. Aqui, ó, né? Aqui perdeu uma ligação, vai ficar positivo, visto que o oxigênio é mais eletronegativo e atrai mais fortemente os elétrons na ligação química, ficando então negativo. Assim, um oxigênio nascente, vocês já vão ver o que é isso, que estiver no meio
irá atacar esse carbono, colocando-se exatamente entre a ligação carbono e hidrogênio. No caso dos aldeídos, forma-se um composto do grupo dos ácidos carboxílicos, e que no caso das cetonas não há reação, porque seu carbono da carbonila não está ligado a nenhum hidrogênio. Então, ó, o que vai acontecer? A gente tem um aldeído, né? C-OH, mais o oxigênio, né? Que é o oxidante, então vai se transformar em ácido carboxílico. O ácido carboxílico é caracterizado por esse grupamento aqui, ó, COOH, né, que a gente chama de carboxila. E a cetona, vocês podem perceber aqui que ela não vai reagir. Desse modo, é muito comum em laboratório realizar reações de oxidação para identificar se determinada substância é um aldeído ou uma cetona. Entre os oxidantes que costumam ser usados estão o reativo de Tollens, que é uma solução aquosa amoniacal de nitrato de prata. O reativo de Fehley, que é uma solução aquosa de sulfato de cobre em meio básico e tartarato duplo de sódio e potássio. E o reativo de Benedict, solução aquosa de sulfato de cobre em meio básico e citrato de sódio. O reativo de Benedict é usado principalmente em fitas de papel para detectar a presença e concentração de glicose, que é um polialdeído, na urina. Então, aqueles exames rápidos para diabetes, né? Algo interessante acontece quando se usa o reativo de Tollens para oxidar um aldeído. Forma-se um espelho de prata nas paredes do recipiente. Isso acontece porque o aldeído é oxidado a ácido carboxílico, enquanto os íons prata são reduzidos aliás, os íons prata cátions, né, são reduzidos a prata metálica, carga zero, que se deposita nas paredes do recipiente. Então, as reações de redução em aldeídos e cetonas. As reações de redução em aldeídos e cetonas são formas de produção de álcoois primários ou secundários em um meio com hidrogênio molecular e níquel. O álcool primário é aquele que tem o OH ligado a um carbono primário. E o álcool secundário tem o OH ligado a um carbono secundário. As reações de redução em aldeídos e cetonas ocorrem sempre que esses compostos carbonílicos, né, que possuem um carbono que realiza uma ligação dupla com oxigênio, são submetidos a um meio com hidrogênio molecular, que é o H2 gasoso, e o catalisador níquel. Então, aqui novamente, né, uma cetona ou um aldeído. Vamos ao próximo slide. Durante uma reação de redução em aldeídos e cetonas, hidrogênios nascentes, que são os hidrogênios que se formam a partir de uma reação de hidrogênio molecular, né? Hidrogênio molecular se separa a ligação, forma dois átomos de hidrogênio. Produzidos no meio reacional, promove um ataque na carbonila do composto presente nos reagentes. Assim, de forma geral, podemos dizer que, nesse tipo de reação, ambos os compostos são hidrogenados. Passam a apresentar uma quantidade maior de hidrogênios na sua composição. Então, vamos aos princípios das reações de redução e aldeídos e cetonas. A formação dos hidrogênios nascentes está aqui, ó. H2, né, na presença do catalisador níquel, vão romper as ligações covalentes, ou melhor, a ligação covalente, né, sigma, e vão se formar dois átomos de hidrogênio. Então, quando o hidrogênio molecular é submetido a um meio reacional que apresenta o catalisador níquel,
ocorre a formação dos hidrogênios nascentes, que são átomos livres de hidrogênio, que devem realizar uma ligação covalente sigma para alcançar a estabilidade. Quando a gente tem duas ligações, uma vai ser sigma, a outra vai ser pi. Tá? Enquanto, aqui a gente tem, então, a equação química, né, que representa a formação dos hidrogênios nascentes. Os ataques dos hidrogênios nascentes à carbonila. Então, após serem formados, os hidrogênios nascentes atacam a ligação pi, presente na carbonila, de uma dupla ligação, né? E rompem-na. Com isso, sobra apenas a ligação sigma entre o carbono e o oxigênio. Então, aqui, ó, essa ligação pi foi rompida, né? Elétrons ficam livres aqui e um hidrogênio se liga ao oxigênio e o outro se liga ao carbono, formando, então, um álcool. Então, após o rompimento da ligação pi, tanto o carbono quanto o oxigênio precisam de uma ligação para alcançar a estabilidade. Então, formação da ligação química entre o hidrogênio e um componente da carbonila. Após o rompimento da ligação pi, tanto o carbono quanto o oxigênio realizam uma ligação sigma com um átomo de hidrogênio nascente, formando um grupo hidroxila, que é o OH, né? E um grupo CH, respectivamente. Então, aqui a gente tem a formação, o produto formado, né, nessa reação vai ser um álcool. Carbono, aqui provavelmente tem outra, né, pode ser uma cadeia de carbonos também. Aliás, são cadeias carbônicas, né? Então, o hidrogênio se ligou ao carbono e o outro hidrogênio ao oxigênio. Então, assim, ocorreu a estabilidade. Agora, a gente tem uma reação de redução do 2-metilpropanal, né? Um aldeído. 2-metil, porque esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Né? O carbono 1 sempre é aquele onde está o grupo funcional. Então, esse é o metil, né? Por ter um carbono só. Então, ele está no carbono 2, 2-metilpropanal. Quando o 2-metilpropanal é submetido a um meio com a presença de hidrogênio molecular e níquel, ocorre um ataque de hidrogênios nascentes à carbonila, o que rompe a ligação pi entre carbono e oxigênio. Então, aqui a gente pode perceber, né? Rompeu essa ligação aqui, pi, e o carbono ficou precisando, né, de mais uma ligação, assim como o hidrogênio, já que o carbono sempre precisa de 4 ligações e o oxigênio de 2. Em seguida, ocorre a formação de uma ligação sigma entre o hidrogênio nascente e oxigênio. Ele vai se ligar aqui, né? E entre o hidrogênio nascente e o carbono. Portanto, aqui. Como o grupo hidroxila está ligado a um carbono primário, temos novamente um carbono primário. Então, aqui é o carbono, o grupo funcional, né, o OH, e a cadeia carbônica que a gente já tinha, e o hidrogênio ligado ao carbono. A reação de redução da butanona. Butanona porque ela tem 4 carbonos, né? Então, but é o prefixo das cetonas. Iona, quer dizer, but é por conta do número de carbonos, né? Iona é a terminação do grupo funcional, ou seja, das cetonas. Então, quando a butanona é submetida a um meio com a presença de hidrogênio molecular e níquel, ocorre um ataque de hidrogênios nascentes à carbonila, aqui, o que rompe a ligação pi entre o carbono e o oxigênio. Uma dessas ligações, então, vai ser rompida, quer dizer, ligação pi, né? Então, a gente vai ter 2 radicais
dois elétrons livres, né? Um no oxigênio e um no carbono. Então, em seguida, ocorre a formação de uma ligação sigma entre o hidrogênio nascente e o oxigênio, e outra ligação sigma entre o hidrogênio nascente e o carbono. Então, como o grupo hidroxila, que é o H, está ligado a um carbono secundário, a gente vai ter um álcool secundário. Esse carbono aqui é secundário, porque ele está ligado a dois outros carbonos. Então, aqui a gente tem um álcool secundário. E por hoje era isto. Encerrando a gravação. Muito obrigada, alunos.